A palavra de hoje é a continuação do sermão do monte, ou sermão da montanha, como está em alguns escritos. Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, o pastor Abner, também, e ele tem trabalhado esse assunto. Eu falei hoje pela manhã, não nesses versículos que nós vamos falar, foi o pastor Geraldo que pregou hoje pela manhã, também, que foi uma série, está sendo uma série, então, de mensagens no Sermão do Monte. Quantas coisas importantes nós aprendemos. E lembrar os irmãos que está tudo gravado, bem, os irmãos podem acessar através do YouTube, ibnrp.off, O-F, amém? Então, ibnrp.off, amém? Entra no YouTube e vocês poderão, então, acessar várias pregações, inclusive essa série de pregações no Sermão do Monte. Foi um ensino importantíssimo do nosso Senhor Jesus, que Mateus teve a visão de colocar no início, então, como se fosse um grande ensino para partir dele, então, o Senhor Jesus fazer um ministério específico, isso na ótica de Mateus, amém? Na ótica de Mateus. Depois vem as curas que o Senhor operou, os milagres, mas aqui está a base, então, da igreja, Então, o pastor Abner foi muito usado pelo Espírito Santo para que fosse relembrado, então, séries de mensagens em cima do Sermão do Monte, que foi um sermão que pregou o nosso Senhor, que durou bastante tempo. Foi um sermão mais longo, bem, que nós temos registrado na palavra, até mais longo do que aquele de Paulo, Paulo pregou, um dia ele ia viajar, ele provavelmente não ia voltar, e ele pregou até altas horas, que o Eutico, que estava sentado no terceiro andar do lugar onde eles estavam, caiu de sono, estava sentado lá e caiu, veio a falecer, e o apóstolo Paulo se aproximou dele e o jovem ressuscitou, amém? Então, do Senhor foi mais longo, amém? Mas eu acredito que ninguém dormiu, amém? Não durmam nesse também, amados. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler então, está lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 ao versículo 23, na minha Bíblia o tema está os falsos profetas. Na minha Bíblia esse texto aqui em negritos, é algo que a Sociedade Bíblica coloca, não é algo que está nos originais, ok? Mas o tema da mensagem está escolhido aqui na sequência, que pelos frutos os conhecereis, amém? Aqui na Bíblia está os falsos profetas e o tema pelos frutos os conhecereis. Vamos ler então a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, os versículos 15 ao versículo 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, sentados mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscamos, Senhor, a tua presença
Senhor amado, ó Deus, para te rogar que não sejamos nós ou no nosso coração, mas que o teu Espírito Santo, Senhor amado, possa nos usar essa mensagem, Senhor, da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, nós te rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, essa parte do Sermão do Monte, os irmãos que estão com as Bíblias abertas aí, observam que já está quase no final, então, das pregações. Jesus falou de muitas coisas importantes para a igreja, e quando estava quase no final, então, ele fala sobre a cautela em relação aos falsos profetas. É inevitável que eles apareçam, que existe, aconteceu em todos os tempos. No Antigo Testamento nós temos falsos profetas, né? E no Novo Testamento o Senhor diz que haveriam e surgiriam também. E o Senhor então fala para a igreja, fala para o povo, apenas para ter cautela, amém? Cautela, amém? E julgar, né? E não julgar só pelas aparências. É o que esse sermão então está mostrando aqui. E dependendo da complexidade então da pessoa que vai assumir um determinado cargo, amém, na igreja, na obra, então de um modo geral, né, é necessário se levar em consideração, né, alguns requisitos importantes, né, e não julgar então só pela aparência. A aparência não é um único requisito, não pode ser, amém? Outros requisitos têm que ser observado também. Mesmo uma observação cuidadosa, né, prova incontestável, amém, de que aquela pessoa então está no lugar onde ela deve estar, né, para ter certeza, né, que essa pessoa então ela é quem ela diz ser. No caso aqui, profeta, amém? No caso aqui, profeta. Bem, hoje em dia, vamos fazer aí um paralelo, uma outra função, amém, que não é a de profeta, né? Então, que nós tomaríamos muito cuidado, né? Eu preciso fazer um transplante de coração, né? Alguém fala, olha, você vai fazer com o doutor fulano de tal. Eu quero saber quem ele é, né? Eu quero saber se eu não vou ser a primeira pessoa que ele vai operar, né? Se ele tem experiência, né? Então, né? O que aconteceu, se ele tem experiência, o que aconteceu com as pessoas que ele operou, né? Então, deu certo? Não deu, né? Então, nós vamos procurar, se não for, deveria fazer, então, essa observação. O julgar que nós falamos aqui em relação ao profeta é isso. Aí alguém pode então lembrar de um versículo onde Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgares, amém, sereis julgados também. Ora, né? Então quando o Senhor falou, não julgueis para que não sejais julgados, então, e parasse por aí, então ficaria certo que ele falou que ninguém deveria julgar ninguém. Mas quando ele continua e diz, né, mas quando julgares, então, na medida que julgares, sereis julgado, né? Então, se eu for, não é questão de facilitar a vida da pessoa que está sendo julgada, se eu julgar com amor, né, se eu julgar com entendimento, se eu julgar com sabedoria, né, quando for preciso eu ser julgado, então eu serei julgado da mesma forma, com o mesmo critério que eu usei para julgar. O pastor Abner falou aqui de Davi, que fez um julgamento instantâneo na hora que Natan falou, né? Então contou uma história, e aquela história era um paralelo com o pecado que Davi tinha cometido. Na hora Davi falou, que seja morto esse homem. Ele deu sentença de morte. Aí então Natan, o profeta, fala, tu és esse homem, Senhor, né? Tu és, Senhor, como rei, né? Tu és esse homem.
Mas imagina se fosse na mesma medida, então ele assinou uma sentença de morte contra ele mesmo. Então o julgamento é necessário, pode ser feito, só precisamos tomar cuidado com a medida, né? E na questão então aqui, que o Senhor fala nesses versículos da palavra de Deus, quando ele diz: acautelai-vos dos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, né? Mas por dentro são lobos, né? São lobos, né? Não precisa nem explicar muito, né? Que na cadeia alimentar, então, dos animais, né? Então a ovelha, ela faz parte dos animais que a ovelha, que o lobo então aprecia, né? A carne da ovelha, o fígado, o coração, as partes que são mais desejadas pelos, inclusive, os líderes da matilha também. E Jesus faz então essa figura de comparação, né? E ele coloca então alguma coisa aqui a respeito do julgamento. Depois ele diz como julgar. Diz: pelos seus frutos conhecereis. Amém? Pelos seus frutos conhecereis. E o Senhor aqui dá 2 exemplos de início. Ele falou assim: porventura colhe, né, uvas do espinheiro, né, ou figo dos abrolhos, né? Abrolho é espinheiro também, né? O espinheiro é um tipo de espinho mais pontiagudo, e os abrolhos são todas aquelas plantas que têm espinhos também. Então de nenhum e outro, então não se colhe então frutos. E ele diz assim: toda árvore boa que produz bons frutos, né? Assim toda árvore que produz bons frutos, porém a árvore que produz maus frutos, pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Bem, então dá para fazer na figura de comparação então um julgamento. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, o apóstolo Paulo está falando a respeito de profetas, né? Então ele fala assim: quando os profetas então falarem, fale apenas 2 ou 3, e os demais, complete o versículo, julguem. É o que está escrito na palavra de Deus. Não colocaram? Não, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, amém? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os demais julguem. Amém? O julgamento aí é observar o que eles falam, então, para ver se cumpre aquilo que eles falaram, ou se aquilo que está se falando é realmente aquilo que está escrito nas Escrituras, é aquilo que está escrito na Bíblia, é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Às vezes não cabe nem repreensão, porque o Senhor não mandou repreender, Ele falou para ter cautela. Amém? Para ter cautela, que é pelos frutos que se conhece então a árvore. Amém? As aparências, amados, elas podem enganar, né? Elas podem enganar. Que aqui diz que os falsos profetas, eles vêm disfarçados em ovelha, né? Ele parece então com ovelha. Vamos colocar já aqui: ovelhas são os crentes, né? Então ele parece crente, né? Ele se veste como crente, ele fala como crente, né? Ele conhece também a Bíblia, conhece a palavra. Amém? E é difícil que isso aconteça, amados. Até o diabo conhece, né? Ele só não obedece, mas ele também conhece as Escrituras. E ele mostrou que ele conhece as Escrituras quando foi tentar Jesus lá no deserto. Amém? Jesus usou a palavra para cada tentação que ele fez, amém? E ele colocou uma outra palavra, usou a Bíblia, então, né, para refutar a palavra de Jesus, amém? E Jesus, então, com uma outra palavra, refutava aquela que ele falou. Lembram? A primeira foi, né? Tu não és filho de Deus? Faça com que essas pedras se transformem em pães. Amém? Jesus citou a palavra de Deus dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim foram as demais tentações, não é o caso aqui. Os irmãos leiam depois nas Escrituras. Amém? Então vem disfarçado
os falsos profetas se infiltram na organização da igreja, disfarçados, amém? Os falsos profetas, na metáfora aqui, não precisa nem falar muito, já sabe que são os lobos, né? O falso profeta, ele se veste como crente, né? Ele fala, né, como profeta, ele se comporta como profeta e muitas vezes engana a muitos, amém? Mas não engana por muito tempo, amém? Alguns até duram tempo demais, né? Mas não enganam por muito tempo, né? Mais cedo ou mais tarde serão apercebidos, principalmente porque Jesus, no Sermão do Monte, então deu esse ensinamento que Mateus guardou, escreveu, está escrito na Bíblia, aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, amém? Depois da metáfora da árvore, né, ficou então mais claro, quando o Senhor diz, né, que é pelos frutos que se conhece a árvore. A árvore boa, ela dá fruto bom, a árvore má, ela dá fruto mau, amém? E não pode que a árvore boa dá mau fruto, e nem a árvore má dá o bom fruto. A árvore má aqui, amados, e a árvore boa, para que nós passamos aí o entendimento dessa palavra de uma outra forma para os irmãos, né? Vamos considerar o que é uma árvore de fruto bom, né? É um fruto que eu posso colher e posso comer, e ele vai me fazer bem se eu não tiver certamente alguma coisa no meu corpo que rejeite aquele tipo de fruto. Mas é um fruto que pode ser ingerido, pode ser comido, amém? E a árvore má seria aquela que dá um fruto que às vezes tem até animais que comem aquele fruto, mas o ser humano não pode comer aquele fruto, porque se ele comer aquele fruto, aquilo é veneno para ele, é veneno para o organismo humano, né? Então Jesus falou assim: não pode a árvore boa dar mau fruto, e nem a árvore má dar o bom fruto. Amém? Agora colocando aqui, amém, os frutos aqui, amém, é outra coisa, é só figura de comparação, o Senhor coloca aqui através desta metáfora. É pelos frutos que se conhece, então, o profeta, né, e se conhece os crentes no Senhor, amém? Os frutos bons na metáfora, amados, são as atitudes coerentes, amém, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Esses são os frutos bons, amém? Quem dá o bom fruto, amém, que o verdadeiro profeta, amém, ele não consegue, amém, infringir aquilo que ensina a palavra de Deus, ele não consegue passar por cima, ele não consegue usar para fazer aquilo que não seja a vontade de Deus para com o povo que é do Senhor, amados. O povo não é do profeta, o povo não é do pastor, o povo não é da denominação, o povo é do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele quem morreu na cruz, né? Então a árvore boa, aqui na figura de comparação com o profeta, é aquele que na sua conduta diária, ele revela a essência da verdadeira pessoa, amém? Da verdadeira pessoa. Os frutos bons são as atitudes coerentes com o Evangelho, amém? E os frutos maus, dá até para nominar então alguns aqui, né? Egoísmo é um fruto mau, né? Orgulho, né? Naquele sentido daquela autoestima exagerada, né? Então, né? Alguns chamam isso de narcisismo, né? Manipulação, né? Né? Olha, o púlpito não é lugar para se manipular as pessoas, bem? O púlpito é o lugar para se pregar a palavra de Deus, a ajudar não só a si mesmo, que também é ovelha, pastor também é ovelha, mas as demais ovelhas, para fazer seguir os ensinamentos da palavra do Senhor, e primar, então, para que no mínimo peque menos, né? No mínimo peque menos, porque quem não tem pecado nenhum nós não vamos encontrar,
Mas se alguém me apontar algum, me avisa que eu vou falar com Jesus para levar ele para o céu antes que ele peque. Então, amém? Alguém quer ir agora? Não? Ah, bom, então tá bom. Então nós estamos dentro dessa situação. O apóstolo Paulo fala, né? Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. E ele num dia bastante difícil, Paulo devia estar num ponto bem difícil da vida dele, quando ele fala assim, falou sobre os pecadores, para dos quais ele disse, eu sou o principal, né? Aí depois ele justifica, eu persegui os crentes, né? Eu matei, eu permiti que outros fossem mortos, né? Talvez ele não matou com a espada dele, né? Mas com uma decisão, então, que ele tinha, que ele fazia parte, então, do Sinédrio. Ele diz, dos pecadores, dos quais eu sou o principal, amém? Então, os frutos maus são o egoísmo, o orgulho, a autoestima exagerada, amém? Uma aplicação que você possa dar, então, esse texto, né? Nós devemos examinar, né? Então, os frutos, amém? E não apenas os dons, né? Porque o falso profeta, às vezes, né? Se é mentira ou não, não sei, né? Mas às vezes alguns dons são então apresentados, amém? O Senhor não fala no final da leitura que nós fizemos? Muitos vão chegar e falar, Senhor, no teu nome eu não expulsei demônios, no teu nome eu não curei, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E o Senhor vai falar, apartai de mim, porque eu não vos conheço, eu não chamei, né? Então, né? Não é que alguém infringiu o chamado, né? Ou quis forçar o chamado, então, de Deus. Mas a situação em que a pessoa quer aproveitar também aquilo que a igreja pode dar, então, para se apresentar como um profeta sem ser, então, profeta, amém? E existe, então, por aí, existe criancice também, que a gente não pode nem chamar de um falso profeta, mas de criancice, como aconteceu na igreja dos Coríntios também. Eles falavam em línguas, eles profetizavam, eles interpretavam, e o apóstolo Paulo falou que eles estavam fazendo a criancice, quando eles estavam num pensamento de divisão entre eles. E a divisão era a divisão que talvez para nós não faça muito sentido, mas para uma igreja na Grécia, Coríntio era na Grécia, fazia então sentido, porque eles tinham um orgulho deles de nação grega, né, dos filósofos anteriores, né? E os filósofos tinham discípulos entre eles. Tinham os discípulos de Pitágoras, de Aristóteles e tantos outros, vários nomes, então aí. E quando eles se converteram, eles achavam que era da mesma forma, né? Então, quer dizer, eles receberam o Evangelho, se converteram de verdade, né? Mas eles quiseram trazer um ranço daquilo que eles tinham da filosofia. E uns diziam, eu sou de Paulo, né? Como que dizer, eu sou da escola de Paulo. O outro, eu sou de Apolo, né? Então, aí Paulo falou assim, eu morri na cruz porventura por algum de vocês? Quem morreu foi Jesus, amém? Então, Paulo repreendeu, não falou que eles eram falsos crentes, mas era criancice, né? Há muitos anos atrás, amados, esses 40 anos de ministério, a gente tem muita história, então, para contar. Eu fui convidado para ir a um culto e eu não sabia bem, não entendi bem o que eu ia fazer lá, se eu ia pregar, depois que eu fiquei sabendo, fui preparado, né? Eu entendi que era para eu pregar, então, naquele culto. Mas antes de eu pregar, amém, chegou um senhor lá, né? Ele era o líder e ele tinha vários pontos em vários lugares, né? Ele vinha com avental branco, né? E antes, depois que eu pregasse, inclusive me puxaram o paletó, que eu estava demorando demais, que ainda tinha a revelação, né? Então ele vinha para trazer revelação, né? E aquele homem, não vou dizer que ele é um falso profeta, vou dizer que foi uma criancice que aconteceu, então, muito naquele tempo, falando de 39, 38 anos atrás, né? Na hora da revelação, na primeira, amados, já foi um negócio estranho. Eu falei assim, Deus está me revelando que tem pecado aqui. Eu falei, ô Senhor, não vai sobrar um, né? Não vai sobrar um, vai
colar cabeças aqui, inclusive a minha, né? Falou assim, tem pecado aqui. Aí fez aquele, vai para lá, vai para cá, tudo, né? Ele falou assim, tem um irmão que está dormindo, né? Com aquele calção curto, né? Uma cueca, né? Aí falou, onde está esse irmão? Aonde está esse irmão? Era a revelação, né? Nós estamos rindo aqui, mas lá era um negócio sério. Embora que eles riam também, alguns deram uma risada. Aí o irmão levantou, até deu uma risadinha, levantou a mão, que era ele, né? Aí ele falou, vem aqui, irmão, vamos orar por esse pecado, né? Vamos orar por esse pecado. Para os irmãos terem uma ideia, isso era criancice, né? Não era falso profeta, né? Era criancice, também. Falso profeta é quando leva, então, o grupo em que aquele lobo se infiltra. O lobo, ele vai para o meio das ovelhas, né? Ele é um animal que ele tem praticamente o mesmo tamanho da ovelha, né? Só que ele ataca em matilha, né? E a ovelha não é um animal que foi feito para luta, né? Não foi feito para luta, ela tenta até escapar, né? Mas isso faz parte da cadeia alimentar, então, dos animais, mas ele estraçalha, né? Então, amém? Então acaba, né? Essa figura de comparação, amém? Com palavras, às vezes até parecendo muito com crente, parecendo muito como profeta, mas acaba estraçalhando, então, a obra em algum momento. E quando eu falo estraçalhar, amados, não significa fechar, né? Não significa fechar, mas transformar aquele grupo em mais uma seita do que, na verdade, uma igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala de Jesus, fala que a igreja é de Jesus, mas age como se a igreja fosse dele, amém? E homem nenhum, amados, né? Tem igreja. A igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe uma força de expressão quando alguém fala, eu vou na Igreja Batista Nacional, na igreja do pastor Aparecido. Isso é força de expressão. Eu sei, aquela pessoa sabe que a igreja não é minha, amém? Pelo menos eu não morri na cruz, né? Por ninguém, amém? Se tivesse morrido, provavelmente não teria ressuscitado, né? Então, não ia adiantar nada, né? Podia até querer morrer por alguém, né? Mas ressuscitar, também essa parte aí que é a mais difícil. Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé não teria o menor sentido. É o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, amém? Então, amados, né? Os frutos bons da metáfora são atitudes coerentes com o Evangelho. E os frutos maus, como já falamos, é o egoísmo, é o orgulho, que é a autoestima exagerada, a manipulação, amados. Amém? Os falsos profetas têm um poder de manipulação, amém? Impressionante, amém? Impressionante, amados. Impressionante. Faz as pessoas fazer, amém? Coisas que elas não queriam fazer, que elas só vão perceber depois que ela dobrar o segundo quarteirão. Ela quer dobrar o segundo quarteirão, se ela estiver a pé ou de carro, ela fala, mano, eu fiz isso, né? Foi manipulado, né? Infelizmente, amém, tem esse problema. Examine, então, a aplicação é examinar os frutos, amém? Examinar os frutos, não apenas os dons que são apresentados, amém? Porque há pessoas que podem, falso ou não sei dizer, amém? Mas pode apresentar, então, alguns dons, amém? Terceira e última parte, amados, amém? Deus, Ele espera, através dessas palavras do Senhor, a partir do versículo 19 aqui, né? Ele espera que resultados, né? Espirituais com a nossa fé, com a nossa vida. É isso que Deus espera. Ele espera a aparência, amém? É bom, né? Se veste bem, se arruma bem, é domingo, vou à igreja. No tempo que nós usávamos paletó e gravata, amém? Até criança de 7, 8 anos ia de terno. Então, na igreja isso é bom, não é ruim, amém? Não é ruim. Os tempos mudaram, né? Pastor aqui sem gravata, nunca me imaginei, amém? Estar aqui à frente. Eu não sabia nem pregar sem terno, amados. Já tive que aprender a pregar sem terno. E não é esse o problema, né? O problema é que o que se espera são os resultados e não a aparência.
Porque se nós julgarmos só a aparência, mas nós podemos cometer um erro grave, nós podemos estar colocando, né, a cabeça da ovelha na boca do lobo, né? É a mesma coisa que fazer isso, se olhar ou se julgar, então, as pessoas só pela aparência. Poderia dar mais alguns testemunhos aqui, mas vamos seguir então em frente do que significa, do que é julgar, testemunho que eu presenciei, amém? Mas vamos lá, vamos ir à frente aqui, fica esse testemunho para uma outra hora, amém? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, amém? Vida cristã, amados, a árvore que não produz bom fruto é uma árvore estéril em relação a que aquele produto seja bom, então, para nós, né? Então, a vida cristã, ela não pode ser estéril, bem, porque a vida cristã estéril, ela não agrada a Deus, amém? Ela não agrada a Deus. Tem que produzir frutos e produzir fruto bom, amém? Vamos lá então para a vida espiritual. O que seria fruto bom? Aí nós temos que ir até a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que o pastor Abner mencionou num dos sermãos do monte. Mas o fruto do Espírito é amor, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? É esses frutos que se espera, então, que se julga, amém, quando alguém se diz profeta. Quando a pessoa é crente, também, mas quando se diz profeta, é preciso ser encontrado, então, esses frutos, amém, e não olhar só a aparência, amém, não olhar só a aparência. Houve uma época em que a igreja crescia mais rápido do que homens aceitavam o chamado para o ministério, amém? A igreja crescia mais rápido, né? Então tinha que buscar pessoas, o sujeito falava um pouco mais forte, dava soco no púlpito, né? Pulava, de repente, opa, é esse aí, né? Então, ou chegava, entrava na igreja, aquele homem tinha uma posição, era um profissional liberal, um advogado, opa, senta aqui na frente, então, amém? Houve uma época que infelizmente era assim, e muitos entraram, amém, e tiveram que eu posso dizer, foram bons crentes, amém, e dizer, não, eu não nasci para isso, eu não tenho chamado, então, e saíram e continuaram, então, com a igreja, amém, mas auxiliando, trabalhando, amém, fazendo aquilo que era necessário. Esses são os bons crentes, são os crentes que dão o fruto do Espírito, amém, amor, alegria, amém, vou separar aqui alguns, amor, né, paz, estou pulando alegria aqui, viu, irmãos, né, mansidão, domínio próprio, amém, quem não tem isso aqui não pode ser pastor, amados, amém, não pode, né? Não pode, porque a qualquer momento você pode ser desafiado, né? Então a provar, amém, que você tem esses frutos do Espírito no seu coração. E olha que não é fácil, amém? Não é fácil, amém? E só sabe, amém, quem é, amém? Só sabe quem é. Sou obrigado a dar um testemunho agora, amém? Que aconteceu no exame de pastor, né? Para ser pastor, né? O pastor é examinado, então, né? por uma banca, né? Eu fiz parte da banca por muitos anos, cheguei a ser presidente da banca, examinei vários pastores, nunca reprovei ninguém, né? Nunca reprovei ninguém, até pessoas que eu acho que poderiam se preparar mais, mas nunca reprovei ninguém. Aí a banca estava montada, vamos lá para o testemunho, então, bem, e fizeram as perguntas lá para o candidato, né? E uma das perguntas, né? Um dos participantes da banca, a banca é de 3, um presidente e 2 vogais, né? Então, perguntou para o jovem, né? Falou assim, o diabo existe? Nem sei porque ele fez aquela pergunta, é uma pergunta que ele não costuma fazer. O rapaz falou assim, não, o diabo não existe, né? Aí terminou, parou por ali, né? Se reuniu a banca, como faz, né? Aí um falou assim, olha, eu não posso aprovar esse candidato, ele falou que o diabo não existe, né? Então,
Aí o outro falou, ó, eu estou com você, né? Aí o presidente da banca, um experiente, ele falou assim, não, vamos aprovar, né? Vamos aprovar e vamos dar uma igreja para ele dirigir, né? E daqui um ano a gente pergunta de novo para ele, se o diabo, a gente pergunta de novo, porque o diabo ataca, irmãos, não é a igreja que ataca, viu, irmãos? É o diabo que ataca, né? Se ele não pode impedir, né? Então uma pessoa que aceitou o ministério a fazer a obra, ele vai colocar 1000 problemas, 1000 dificuldades na vida da pessoa. Se a pessoa não chegar à conclusão que o diabo existe, então esse daí tá ruim mesmo, né? Então a palavra daquele presidente da banca foi uma palavra sábia, né? Então ali já um senhor de uma certa idade, amém? Então, amados, o fruto do Espírito é amor, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E no caso de profetas, então nós separamos, então, amor, né? Separamos a paz e separamos a fidelidade e a mansidão. Bondade pode ser colocado também, e domínio próprio, esse não pode faltar, amém? Esse não pode faltar. Eu já vi pessoas em outros segmentos que lidam com pessoas que um professor chegar e falar, deu vontade de esganar aquele indivíduo, né? Deu vontade, ele me irritou tanto que deu vontade de esganar, né? Ainda bem que ele não fez isso, né? O pastor tem que ter domínio próprio, amados, tem que ter domínio próprio. Um dia a saudosa, falecida já, pastora Hélia, esposa do pastor Enéas Tonini, né? Então, num desabafo, numa classe, numa aula de missões, ela é professora de missões, né? Ela falou assim, irmãos, a igreja é complicada, às vezes tem gente que vem lá de longe para encher as paciências da gente aqui. Ela falou, dá vontade de falar, vai lá, procura uma igreja perto da sua casa, mas eu não posso fazer isso. Se Deus mandou ele aqui, amém, eu vou aguentar, né? E vou ficar então com essa vida e vou tentar ajudar essa vida a melhorar, amém? Ela falou assim, né? Irmã Hélia, mas não falou no tom, amém, de que desprezava qualquer pessoa que entrasse na igreja, de modo nenhum. Tem que ter domínio próprio, tem que ter paciência, amém? Tem que ter paciência, amém? E seguir em frente. O falso profeta, mas não tem nada disso, amém? Finge, amém? Segue como se tivesse, mas na verdade não tem, amém? E agora eu vou dar uma palavra final que não está aqui na Bíblia, né? Enquanto a igreja estiver atendendo aquilo que ele realmente quer naquela igreja, ele vai continuar ali, né? Enganando, amém? Seguindo. Mas no momento que a igreja não puder dar aquilo que ele quer, que ele acha que ele merece, então pode contar, ele pula fora, amém, e a igreja nem percebeu, entrou e saiu o lobo, e a igreja nem percebeu, amém? Então, amados, isso aqui não é para sair caçando as bruxas, né? Tem um ditado, caça as bruxas, vamos procurar, opa, esse aí esse aí não é, isso não pode, amados, amém? Isso também está errado, amém? Nós tínhamos um testemunho de uma pessoa, que há muito tempo, essa pessoa tinha um dom, o pastor Dario talvez, eu falando, ele é o único aqui que talvez possa lembrar que ele era um dos primeiros, um dos fundadores, então, da igreja. Não dava para fazer visita com aquela irmã. Ela entrava numa casa, né? Então, para fazer a visita, ele olhava assim para a pia, embaixo da pia, ela olhava para lá, ali tem demônio, né? Então ela falava, tinha que expulsar, né? Olha, ficava difícil, podia até ter, irmãos, né? Mas vamos expulsar, você assusta a pessoa. Quando você ganhar a pessoa para Jesus, para minha casa está cheia de demônio, você não vai querer dormir na casa dela, né? Ela expulsa, né? Mas era assim, então não é para sair fazendo isso, amados, amém? Mas é também para não se deixar, então, levar, amém? Identificou, amém? Ora, amém? Ora a Deus, amém? Que as coisas vão seguir. E tenha cautela, né? A palavra de Jesus aqui é cautela, né? Ele não falou assim, manda embora, faz isso, faz aquilo, outro, não, né? O apóstolo Paulo até dá uma palavra a respeito disso,
né? Ele dá até uma palavra a respeito disso, né? Ele falou assim, que aconteça isso. Ele falou assim, vai acontecer. Ele falou assim, mas não importa, importa que eles estão ganhando almas, amém? Ele está enganando, mas as pessoas estão sendo salvas, elas não estão se enganando, elas estão recebendo Jesus Cristo como Salvador. A hora dele vai chegar, a hora que vai chegar diante do Senhor, ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço, né? Não, o que está escrito, então aqui, versículo 23 para encerrar. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Glória a Deus. Sermão do Monte, esse aqui é o penúltimo, amém? Mas se os profetas, amém, têm que dar frutos, amém, tem que ser árvore boa, os crentes também, amém? Os crentes também, certo? Agora eu faço aqui 2 perguntas só para encerrar, que é um desafio aqui final, amém? Você responde para você mesmo, então aí para o Senhor. Que tipo de fruto você tem produzido? Você, pessoalmente. Nós falamos do falso profeta, nós estamos falando você. Que tipo de fruto você tem produzido? Fruto bom, aquele que você pode dar, a pessoa pode pegar e comer, que não vai fazer mal, né? Então, que fruto? Ou fruto mau, né? Que a pessoa vai comer e vai se intoxicar. Se alguém olhar para a sua vida hoje, né? Hoje, verá Jesus em você, né? Agora, isso aí é para você responder para você mesmo, amém? Que fruto você tem dado na obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua fronte, por favor, né? E vamos orar nesta hora. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que já dá bom fruto, amém? O Senhor falou também, usando essa mesma metáfora da árvore e dos frutos, né? Então, a árvore boa que já dá frutos, o que o Senhor faz? Ele limpa, né? Significa poda, ele prepara, ele aduba, ele limpa para que ela dê mais frutos ainda, amém? E aquela que não tem jeito, então ela é cortada aqui é um modo então de dizer, né? Que tipo de frutos, né? Que frutos então você tem dado, amém? Quais são os frutos, amém? Se alguém olhar para a sua vida, né, hoje, verá Jesus em você, amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos invocar, Senhor, o Teu santo nome. Primeiramente, Senhor amado, para Te agradecer pela Tua palavra, que tem tudo o que nós precisamos, ó Senhor amado, para melhorar a cada dia as nossas vidas, Senhor, na Tua santa presença. Essas palavras do Senhor, ali no Sermão do Monte, no mais longo sermão que o Senhor pregou, aleluia, foi uma base para que a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que o ouviram naquele momento, ó Senhor amado, pudessem seguir adiante e passar para frente, Senhor, a Tua mensagem que hoje temos a felicidade de ter aqui registrada na Bíblia, por orientação do Teu Espírito Santo, que nós cremos, foi quem orientou Mateus para escrever, Senhor amado, esta mensagem, esse sermão, amém, completo, que nosso Senhor Jesus Cristo pregou ali naquele monte. Senhor amado, nos fortalece, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor amado, e nos prepara, ó Senhor, para ser bons crentes e para que com cautela também, ó Senhor, tenhamos, ó Senhor amado, dos falsos profetas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a parecer cada vez mais com Cristo. Que as pessoas vejam cada vez menos nós mesmos e cada vez mais Cristo em nossa vida. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.